Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor, amados, no livro de Apocalipse, capítulo 10. Apocalipse, capítulo 10. Nós vamos ler os 11 versículos desse capítulo, mas ainda vamos depois caminhar um pouco no capítulo 11. Deixe sua Bíblia aberta e vamos deixar que o Senhor fale ao nosso coração. Diz assim a palavra do nosso Deus: Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo, dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, eu comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Vamos orar. Deus maravilhoso, queremos que o Senhor fale conosco. Trata com o nosso coração, Senhor. Que a Tua palavra nos transforme. Que a Tua palavra nos amolde. Que a Tua palavra leve-nos mais e mais a resplandecer a Tua glória, onde quer que estejamos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, eu estava maravilhoso louvar a Deus quando a gente louva esses cânticos. Até o cântico último que a gente louvou com o grupo de louvor, a gente estava escutando ele em inglês. Toda vez que passava, aí as crianças diziam: papai, a gente canta essa música na igreja. É verdade. E até Benjamin já sabe. O louvor vai entrando no nosso coração. Mas hoje eu quero falar de um estilo de vida. E em casa, de vez em quando as crianças estão assistindo um programa e passam na TV Cultura, que é Ilustrando Histórias. E quando me deparei Ilustrando Histórias, passou a vida de Johann Sebastian Bach. E naquele programa, que não tem nada de religioso, dizia que uma das grandes marcas de Sebastian Bach é que em todas as suas obras
eram concluídas com aquele código SDG, Soli Deo Gloria. Toda a vida de Sebastian Bach todas as músicas que ele compôs para vários tipos de instrumentos. Ele é considerado o iniciador da moderna música clássica. E ele dizia o seguinte, a sua frase, que a principal e última finalidade de toda a música não é outra, senão a glória de Deus e o refrigério da alma. E a nossa vida é toda para a glória de Deus. Essa é a nossa primeira pergunta do catecismo. Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E nós pegamos esse texto, nosso livro de Apocalipse. Não tenho a capacidade nossa apocalíptica ano de anunciar Apocalipse, mas aqui nesse texto nós já sabemos, estudamos todo o livro de Apocalipse, que ele se divide em ciclos que se repetem, mas que se completam, dando mais e mais ênfases. E aqui é o terceiro ciclo. E a ênfase, até já preguei na última vez que preguei aqui, que a ênfase é oração. E aqui toca-se a sequência das trombetas. Primeira trombeta, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Só que há um intervalo entre a sexta trombeta e a sétima trombeta. E nesse intervalo, nosso autor João, usado pelo Espírito de Deus, como dizia uma tradução antiga, a antiga King James dizia assim: João o Divino. E ele traz um intervalo para falar sobre testemunho, sobre vida de testemunho. Os detalhes, aqueles que já estudaram ou que não, revejam em casa, na lição. São 5 lições, de tão denso que é. Mas aqui nós vamos trazer mais a parte prática, porque eu quero pensar com você um termo até que o nosso pastor Cláudio disse aqui há algum tempo atrás, que está muito em voga, que é o termo missional. E realmente somos chamados a ser uma igreja missional, a ter uma vida missional. Mas como é que temos uma vida missional? É isso que nós vamos ver aqui nessa noite. Nós vamos devagar caminhando nesse texto para ver essas características. No primeiro passo, para termos uma vida missional, nós precisamos enxergar a nossa realidade dentro da realidade de Deus. Vou repetir. Precisamos enxergar nossa realidade dentro da realidade de Deus. Veja o texto, a partir do versículo 1. Vi outro anjo forte, descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Apocalipse é um livro maravilhoso, porque ele nos chama ao ápice da imaginação, ao ápice da revelação. Porque muitas vezes nossos olhos não conseguem enxergar além do que vivemos. E como nós cantamos aqui, não há palavras para descrever tudo o que o nosso Deus representa. Nós precisamos imaginar mais do que aquilo que vivemos. Precisamos abrir nossos olhos para as realidades
divinas e maravilhosas que nos cercam, porque esse é o mundo real. O mundo real é o mundo de Deus, é o reino de Deus. Nós fomos chamados para o reino, e não simplesmente para viver nesse mundo como os outros vivem. E a realidade do reino é muito maior do que aquilo que nos cerca. Esse anjo que aqui está posto representa o Senhor Jesus, representa Cristo. Os anjos das trombetas não representam, eles são anúncios de Deus, Deus desferindo o seu julgamento. Mas aqui esse anjo forte claramente representa o Senhor Jesus. Nós vemos claras referências no capítulo 1 de Apocalipse, quando o Senhor Jesus vem para falar com João. E lá também, o seu rosto era como o sol, suas pernas eram como colunas de fogo. E ele tem um arco-íris por cima da sua cabeça. É o Senhor Jesus aqui representado por esse anjo, todo o seu poder. E 3 coisas que eu queria que nós tivéssemos, olhando aqui, para o que esse anjo representa. Primeira coisa, esse anjo, ele pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Isso mostra toda a sua autoridade. Nós sabemos de cor salteado aquele texto de Mateus 28, 18, que toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. Ele tem autoridade, ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Todo este mundo está debaixo do governo do Senhor. Nada foge ao seu governo. E a nossa visão tem que crescer. Enxergar o Senhor Jesus reinando, e não simplesmente como um adendo do mundo que vivemos. Nós temos que enxergá-lo como rei, ter isso na nossa visão. Muitas vezes nós enxergamos essas autoridades que hoje passaram por esse processo de eleição. Aqueles que serão eleitos são como reis. Não são. O Rei dos reis é o Senhor Jesus, não há outro. Isso é que nós temos que enxergar. O coração desses que aí estão nas mãos dele. E agindo Deus, quem impedirá? Essa é a realidade. Outra coisa que acontece aqui: e bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Ele tem toda a autoridade, ele é todo poderoso. Veja o imenso poder. Quando ele fala, 7 trovões são desferidos, mostrando todo o seu poder. Não há nada que ele não possa fazer. Não há nada que fuja do seu poder. Ele é todo poderoso. Nele podemos ter plena confiança. A sua vontade se realiza e não há quem impeça. Os seus decretos são eternos. Todo o poder está nas suas mãos. E também diz aqui, então, verso 5: então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe: já não haverá demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Outra coisa que está clara aqui é que a nossa realidade é escatológica. Foi maravilhoso quando o pastor Leandro, para completar todo o estudo de Apocalipse, trouxe essa nova lição, mostrando que toda a nossa realidade que vivemos é escatológica. Nós temos que viver com aquela
descrição que está lá em 1 Pedro capítulo 4, versículo 7. O fim está próximo. A qualquer momento ele pode vir. O que é que impede? Tem gente que fica contando, mas o evangelho não chegou em todo mundo. Você sabe? O fim está próximo. Nós temos que viver nessa perspectiva. Que Ele está voltando. Que tudo está próximo. E agirmos baseado nessa perspectiva de urgência. Não de pressa, de urgência. De sermos usados hoje para a glória de Deus. De fazer a vontade de Deus hoje e não amanhã. De amarmos pela graça do Senhor hoje e não amanhã. O fim está próximo. Sermos hospitaleiros, servirmos uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. O amor cobre multidão de pecados. O fim está próximo. A nossa realidade é escatológica. Já não haverá demora, é o que está aqui dito. Cumprir-se-á as promessas. Ele está voltando. O fim está próximo. Essa deve ser a nossa perspectiva. E baseado nisso, amados, nós temos que enxergar de outra forma a nossa vida. A realidade que vivemos não é o que essas propagandas eleitorais dizem. Que um fez, o outro deixou de fazer, o outro fará melhor. A realidade é que o Senhor governa todas as coisas. A realidade é que Ele tem todo o poder e que Ele está voltando. E que nós temos que viver com essa perspectiva, olhando todas as coisas como se Ele vendo o que Ele está fazendo. Nós temos que enxergar a ação de Deus, pedir que Ele desvende nossos olhos, porque como Ele tem todo o poder e toda a autoridade, Deus sempre toma a iniciativa, irmãos. A iniciativa não é nossa, é dele. Nós agimos em resposta ao que Ele faz, ou deveríamos agir. Mas muitas vezes nossos olhos querem fazer a própria vontade. Temos sonhos e queremos realizar esses sonhos. Mas nós temos que sonhar aquilo que Deus sonha. Nós temos que ver o que Ele está fazendo. Vi uma vez um testemunho de um pastor no Canadá, que em oração eles entenderam que eles deviam começar um trabalho dentro da universidade. E alguns membros eram estudantes nessa universidade. Passaram 2 anos tentando implementar um ministério lá dentro e nada. Até que Deus falou ao coração. E ele chegou e falou para os estudantes: meus amados, nós estamos agindo errado. Nós temos que parar de querer fazer as coisas do nosso jeito e enxergarmos o que é que Deus está fazendo. Mas como assim, pastor? Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é. Nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, se alguém, como Ele já falou conosco, está interessado, pare para perceber. E quando você perceber alguém interessado pela palavra de Deus, você sabe que ali o Espírito Santo está atuando. Pare tudo e veja e fala com aquela pessoa. Em 3 dias, meus queridos, em 3 dias, passam 2 anos e nada, em 3 dias, uma das jovens daquela igreja estava na universidade e chegou uma colega dela e disse: vem cá, você é cristã? Sou. Olha, a gente está aqui num quarto de meninas e resolvemos começar a estudar a Bíblia.
Só que nenhum de nós é cristão. E queríamos alguém para nos orientar. Não seja por isso. E ela parou tudo que está fazendo naquela hora. E atendeu aquela menina. E naquela semana, 2 grupos discipulados foram formados. Porque parou-se para prestar atenção no que Deus estava fazendo. Deixou-se de querer agir por conta própria. E abriu-se os olhos para o que Deus faz. Deus age, meus amados. Ele é quem nos ama primeiro. Então nós temos que enxergar o que Deus faz. E nos juntarmos a Ele. Nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Nós temos que parar de olhar para as pessoas como se a nossa guerra fosse com elas. Muitas vezes estamos perdendo tempo com problemas dentro da igreja, com pessoas. Gente, o nosso Deus está acima de todas essas coisas. A nossa luta é contra aquilo que traz a discórdia, que é a atuação do inimigo. A nossa visão tem que ser a visão do reino, e não a visão de lutar o meu reino contra o seu reino, mas lutarmos em prol do reino de Deus, o qual todos aqueles que creem fazem parte. Nós precisamos orar, amados, para que nossos olhos sejam desvendados. Temos uma oração mais imaginativa, abrangendo mais, vermos o reino de Deus acontecendo. Não existe coincidência, existem oportunidades, existem olhos abertos para Deus agir, ver o que Deus faz, e daí você também se juntar ao que Deus faz, porque Ele é que tem todo o poder, não somos nós. É Ele o governante, não somos nós. Nós temos que nos juntar a Ele. Temos que abrir nossa visão. Nós muitas vezes estamos com Geazi, apavorados, vendo aquele exército imenso vindo contra nós. E Eliseu ora: Senhor, abre os olhos desse rapaz. E ele enxerga carruagens de fogo, cavalos de fogo, todo o exército divino protegendo Eliseu e Geazi, e destruindo aquele exército como se fosse pó. Abramos nossos olhos, amados, para a realidade de Deus. Mas vamos em frente. Então, primeiro ponto de como ter uma vida missional: precisamos enxergar a nossa realidade dentro da realidade de Deus, não o contrário. Às vezes queremos pôr Deus dentro da nossa realidade, é o contrário. Nós temos que entrar na realidade divina, que é muito maior do que qualquer coisa que possamos enxergar com olhos humanos. O segundo passo de termos uma vida missional é termos uma vida que prioriza o ouvir e o obedecer. O ouvir e o obedecer. Preste atenção. Verso 4. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Verso 8. A voz que ouvi, de novo, vinda do céu, estava de novo falando comigo, dizendo: vai e toma um livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o
o meu estômago ficou amargo. Aparece uma voz que diz o que João não deve fazer e o que ele deve fazer. João, não escreva o que os 7 trovões disseram. Da mesma forma, o Senhor Jesus disse, depois da transfiguração, não digam o que aconteceu. Mas quando Jesus falou para não dizer o que aconteceu, nós sabemos o que aconteceu, nós sabemos? Não porque os apóstolos foram desobedientes, é porque não era hora. Tudo tem sua hora. O próprio Senhor Jesus disse, não jogueis pérolas aos porcos. Nós temos que ter sabedoria muitas vezes. Pedir sabedoria a Deus, para sabermos a hora certa de falar. Muitas vezes nós somos precipitados. Falamos de forma atabalhoada. E geralmente nos atrapalhamos e fazemos o que não devemos. Mas o Senhor nos chama a ter sabedoria. Tudo tem seu tempo e sua hora. Precisamos ouvir e obedecer. E outra ordem fantástica que tem aqui. Que ele ouve de novo a mesma voz, que diz para ele não escrever, agora ele diz, toma um livro que está na mão do anjo e come. É maravilhoso, amado, essa parte. Nós, pelo menos quem nasceu na igreja, ou quem já está há um bom tempo na igreja, todos os anos a mesma coisa. Leia a palavra. Essa chamada, essa ordem para ler a palavra se perpetua por gerações e gerações. Só que essa ordem tem um detalhe, amados. Essa ordem não existe na Bíblia. Em nenhum lugar da Bíblia diz para você ler a Bíblia. Diz para você meditar nela. Ou então, para comê-la. Mas é a mesma coisa. Pode procurar, se você achar, eu aceito a correção. Mas eu nunca achei essa palavra, leia a Bíblia. Diz lá, medita na tua palavra. Coma o livro. Tem diferença? Tem. E tem muita diferença. Sabe por quê? Medita, a gente sabe, lá o Salmo 1. Mas na sua lei, medita de dia e de noite. Meditar é o verbo hagar. Esse verbo é o mesmo verbo quando o leão ruge sobre sua presa. É um verbo de alimentação. É o mesmo verbo, se a gente fosse usar, quando o cachorro pega um osso. Alguém já viu o cachorro pegar um osso grande? Se você der um osso grande para o cachorro, ele vai pegar aquele osso e vai passar o dia mastigando aquele osso. Quem tem cachorro sabe, é assim. E quando não consegue, ele vai em terra e no outro dia pega de novo para continuar. Porque ele mastiga, mastiga, mastiga. Ele vai se alimentando, ele não descansa enquanto não mastigar completamente. Também é assim um leão com sua presa. Ele não come de uma vez. Ele vai mastigando, mastigando. E por semelhante modo, também é isso a que somos chamados aqui. Nós somos chamados a meditar na Bíblia.
a mastigá-la, a comer esse livro. A palavra que aqui está posta, nós muitas vezes, nós vivemos entre dois extremos. Ou muitas vezes passamos tempo sem ler a Bíblia, ou então quando lemos de forma apressada, parecendo um trem desgovernado. E para variar não fica nada. Mas a palavra de Deus, irmãos, não é um mero livro, ela é a palavra de Deus. O sopro de Deus está aqui. Aqui Deus fala conosco. Aqui Ele nos chama para a sua mesa. Nós precisamos parar, mastigar. Dia desse, lá no CPO, Pedrinho está fazendo lá conosco, nosso pastor Luiz Ricardo, desafia a todos os que fazem o curso na cadeira de orientação para a vida cristã, a colherem o maná. E os que estão lá têm que todos os dias, durante 3 anos, colher o maná e mandar para ele. Interessante que o pastor vem com o carro lotado só de caixa de maná. Mas é um desafio para que você pare só de ler a Bíblia, às vezes por seu próprio interesse, mas você mastigue ela. E mastigando, às vezes, uma palavra só, você se detém nela e você começa a mastigar. E aquele texto fala, e a gente vive. Essa semana foi uma semana difícil, por várias coisas, mas a cada dificuldade que aparecia uma palavra de Deus. A gente mastigava aquela palavra, e a gente se alimentava dela, e aquilo enchia a nossa alma, e aquela dificuldade que acontecia lá em casa ia sendo combatida pela palavra de Deus, e a nossa alma se enchendo da sua palavra. Meus amados, precisamos mudar a nossa vida, precisamos ouvir a palavra da forma que Deus nos mostra, mastigando ela, não somente lendo, mastigando, nos alimentando. Precisamos conhecê-la toda, sim, precisamos lê-la toda. Os nossos dias são complicados porque, diferentemente do que era 30 anos atrás, a grande maioria dos que aqui estão nunca leram a Bíblia toda. Dos jovens, os mais antigos, isso era normal. Hoje é esquisito. Sabe por quê? Porque falta paixão. É isso que está faltando. Falta sede dessa palavra. Entender que isso aqui é o que nos alimenta. Eu me lembro quando li a biografia da Marina Silva, e ela descrevendo quando ela se converteu em 97, e ela é uma pessoa toda formada naquela teologia de esquerda. E agora? Como é que eu vou ser crente? E ela tomou uma decisão radical. Ela passou 1 ano inteiro só lendo a Bíblia, mastigando aquela palavra. Que propósito divino! É verdade. Ela quis que as suas narrativas mudassem. E só há uma forma de mudar se nós nos alimentarmos. Ninguém é transformado se não se alimenta da palavra. Não há como ter uma vida missional se a palavra não está entranhada em nossa vida, em nossa alma, em nosso ser. Se a gente não se alimenta, a gente simplesmente repete coisas que os outros falam. Mas não há vida de verdade. Nós precisamos nos alimentar.
A nossa fala tem que estar atrelada à palavra. Não existe espiritualidade fora da palavra. No mundo que vivemos, tem se falado muito de encher nossa alma, de cultivar a alma. É importante. Mas não há como cultivar a alma sem a palavra de Deus. Cultivar a alma sem a palavra de Deus é virar budista, ou coisa que o valha. Mas a palavra é que edifica, a palavra é que preenche, a palavra é que alimenta. Não há outro caminho. Essa palavra precisa ser internalizada para que nós possamos realmente ter uma vida missionária. Para que o nosso falar, para que o nosso agir possa corresponder ao que está aqui. Mastigar e transformar isso aqui em prática, viver, mudar nossa vida, mudar nossas narrativas pela palavra de Deus. Interessante, eu estava um dia desse conversando com uma pessoa que ele falou da sua tradição, de como era a sua convivência naquele local que ele vivia. Eu disse para ele: mas o que você tem que viver é pela palavra e não pela tradição que você está acostumado. Os nossos costumes não nos dizem como devemos viver, mas quem diz é a palavra. E para isso precisamos nos alimentar. Sem nos alimentar, não há vida em nós. Meus amados, então precisamos ouvir e obedecer. E sabe o que isso gera? Veja o versículo 11. Então, só depois de ouvir, de obedecer, de internalizar a palavra, de discernir quando falar ou não falar, então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Quando nós ouvimos, obedecemos, agimos com discernimento, internalizamos a palavra, nos alimentamos dela, tudo isso vai nos levar a testemunhar naturalmente das obras do nosso Deus, a testemunhar daquele que nos trouxe das trevas e nos conduziu para a sua maravilhosa luz. Naturalmente, irmãos, mas só dessa forma seremos testemunhas firmes se estivermos com a palavra internalizada, se obedecermos à voz do Senhor, se agimos com discernimento em tudo aquilo que Ele nos dá. Mas tem mais da vida missional. Verso 11, verso 11 não, capítulo 11. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te em médio santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. É interessante, ele está aqui falando sobre testemunho, sobre o livrinho que estava na mão do anjo, e daí foi dado para que o apóstolo João o comesse. E quando ele comeu, ele teve aquela alegria de saborear a palavra, aquele banquete, mas depois veio aquela dor no estômago, porque todo aquele que se alimenta da palavra irá enfrentar dificuldades. Todo aquele que começa a realmente anunciar, testemunhar naturalmente pela palavra que tem dentro de si, começa a sofrer oposição, a sofrer amargor, a sofrer dificuldades. Essa é a realidade que nós vivemos. Mas esse é o testemunho que fomos chamados.
Um testemunho que luta contra esse mundo, contra os principados e potestades. Mas de repente parece que tudo muda aqui no texto. De repente saímos do campo de batalha do testemunho e vamos de repente para o santuário. Parece que não tem muita lógica essa continuidade, mas tem. Porque não há como termos uma vida missional se não vivermos em adoração. Pois a adoração nos leva a perseverar. Quando ele fala do santuário, fala justamente disso. Fala da adoração. Não podemos deixar de adorar. Não podemos deixar de congregar. E às vezes eu escuto pessoas dizendo, uma vez eu me deparei com uma jovem, eu indaguei ela, irmã, nunca mais a vi aqui conosco. Ah, pastor, que eu estou ajudando vários trabalhos de evangelismo. É por isso que eu tenho parado um pouco aqui. É mesmo? Sim, mas a pessoa se converte. E você vai levar ela para onde? Vai lhe acompanhar? Sem ter um rumo para adorar? Não há vida se não tiver o local para adorar. Se não tiver a comunidade da adoração. Não há. Há pessoas que enfatizam muito evangelizar e esquecem de adorar. Não há como fazer uma coisa sem a outra. Isso é se perder no meio do caminho. Por isso que ele dá essa pausa. Pois nós só perseveramos no testemunho se realmente adorarmos ao Senhor. Eu quero falar aqui de forma enfática, amados, porque isso fala para muitos de nós. Fala para mim em primeiro lugar. Porque muitas vezes nós que estamos envoltos na obra do testemunho, que arregaçamos as mangas pela causa evangélica, muitas vezes começamos a perder o foco da adoração. Quantas vezes eu me deparei com um grupo de louvor que adorava aqui na frente e acabava de adorar e ir lá para fora para conversar. O que é isso? Perdeu o foco. Perdeu o foco de Deus estar presente. E ficou naquela mentira, dizendo, fiz minha parte. Mentira! Não fez parte de coisa nenhuma. Nós todos aqui somos adoradores. O que nos foi dado para fazer é dom de Deus. E se nós não damos esse dom, nós estamos sendo irresponsáveis e desobedientes. Não há glória nisso. A glória é dele. Mas participamos de sua glória quando nosso coração o adora. Quando nosso coração está voltado para adorar o Senhor. Testemunhamos a qualquer pessoa quando somos firmes em adorá-lo. Quando semanalmente o adoramos. Porque não há como viver nessa caminhada sem adorar o nosso Deus. Sem termos realmente uma vida de adoração. O apóstolo João escreveu este livro no dia de adoração, no primeiro dia da semana. A vida de adoração, ela é vital e ela é protegida. Veja o texto, irmãos, olha. Dispõe-te em meio do santuário o seu altar e os que nele adoram. Essa medida é porque o local que adoramos, Deus protege. Deus cuida da nossa vida enquanto adoramos a Ele. Mas deixa de fora o átrio exterior do santuário e não meças, porque foi ele dado aos gentios. O pátio dos gentios é o pátio onde nós testemunhamos, é o local da luta, é o local de levarmos a palavra,
de vivermos uma vida plena aos pés do Senhor, para a glória dele, testemunhando no meio desse mundo. É um local de luta. Lá não há medição, porque é um local de luta. É um local que muitas vezes sofremos, passamos por dores, por perseguição, por incompreensão, por injúrias, mas estamos lá em nome do Senhor. Estamos lá para a glória de Deus. Mas sempre devemos voltar para o santuário, para adorá-lo. Uma vida missional é uma vida onde nos centramos na adoração ao nosso Deus. Ele está centralizado em nossa vida, em espírito e em verdade. Somos chamados a ser verdadeiros adoradores. E por fim, amados, vamos ler o texto aqui, a partir do verso 3. Olha que ele volta agora para a ação do testemunho. Darei às minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Verso 11. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou. E eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Meus amados, numa vida missional, a nossa mensagem também tem que ser muito clara. Quem são essas 2 testemunhas? Quem foi aquele que teve autoridade dada por Deus para fechar o céu e não choveu por 3 anos e meio, por 1260 dias? Foi Elias. Quem foi aquele que tem autoridade para que as águas se convertessem em sangue, para ferir a terra com toda sorte de flagelos? Quem foi? Foi Moisés. Quem foram aqueles que vieram na transfiguração falar com o Senhor Jesus? Foi Moisés e Elias. Moisés e Elias, as 2 faces do conteúdo da mensagem que devemos falar: a lei e a profecia. Moisés, aquele homem que Deus usou para trazer a sua lei. Elias, o profeta, o iniciador da escola de profetas. Lei e profecia são as 2 partes do nosso testemunho.
nós devemos falar, revelar a salvação em Cristo Jesus. Mas também devemos falar contra este mundo, de como ele caminha rapidamente para as trevas. A lei e a profecia mostram o sim e o não de Deus. Mostram que este é o caminho, o Senhor Jesus. Mostram a dinâmica de vida daqueles que creem. Mas também mostra o não de Deus. Aqueles que não creem estão indo pelos caminhos de morte. Várias coisas que aparentam vida são caminhos de morte. E elas têm que ser denunciadas. A profecia para isso. E essa é a mensagem. Nós precisamos, quando nós testemunhamos, amados, nós mostramos o sim e o não de Deus. Mostramos o caminho da salvação e falamos contra o caminho de perdição. Nos pomos contra aqueles caminhos que levam para o mal. Só que nós vivemos hoje num mundo que o politicamente correto impera. Que as pessoas, quando se fala em confronto, fogem. E na geração Facebook, se aparecer um comentário desagradável, é só apagar o comentário. Mas nós fazemos parte do reino. Nós somos representantes do reino de Deus. E nós não podemos abrir mão nem do sim nem do não. Precisamos anunciar para esse mundo qual o caminho, de forma que esse mundo entenda. Precisamos ter aquele avanço de Paulo, que quando ele fala que fiz tudo para com todos, para por todos os meios, que alguns sejam salvos. Porque muitas vezes não conseguimos falar nada, porque não temos o que falar. Aí alguns dizem, não, é que eu não tenho dom de evangelismo. Mentira! Você não tem a palavra internalizada. Você não tem sede. Você precisa ter sede de falar a mensagem. E eu falo isso, mas para mim e para você. Que muitas vezes observamos pessoas caminhando a passos largos para o inferno. E nós não abrimos nossa boca, muitas vezes, quando nos é dada a oportunidade para mostrar o caminho do Senhor. E mostrarmos também o não de Deus. Dizemos, não, eu não compactuo com isso. Porque Deus não se agrada. Às vezes temos vergonha de dizer o que pensamos, para não ser chato. Não tem problema ser chato. Tem problema ser falso, ser omisso, não ser testemunho. E isso tem problema. Interessante que esses dias tem coisas que eu louvo a Deus porque acontece. Eu faço parte de um sindicato de auditores lá em Olinda. Me chamaram para fazer visitas, uma visita só para um candidato.
E a ideia era fazer visita de cortesia. Só que esse candidato disse: "Você veio aqui para cortesia? Eu não quero saber disso. Eu quero verdade." Ele falou de uma forma muito enérgica conosco. E daí impulsionou-nos a falar de forma enérgica e verdadeira com ele também. Que coisa boa. Alguns ficaram meio chocados, porque acharam que ele foi meio grosso e rude. Mas eu louvei a Deus, porque aquele candidato foi verdadeiro. E nós precisamos ser assim. Nós vamos ser mais verdadeiros. Esquecer o politicamente correto. E sermos testemunhas de fato. Testemunhas ousadas. Pois é o que está escrito aqui, amados. Essas testemunhas, todos aqueles que levantavam contra ela, durante os 1260 dias, saía fogo da sua boca. A palavra de Deus fala que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Ou seja, a igreja está avançando contra as portas do inferno. Então nós temos que avançar. Nós somos chamados a avançar e não a se defender. Às vezes nosso trabalho é só se defender, dizer que a gente não é igual àquele ali, igual àquele acolá. Não, o caminho é esse. Só esse caminho é o Senhor Jesus. Não há salvação em nenhum outro. Esse caminho é de morte. Nós temos que avançar com coragem, como essas duas testemunhas. Temos que ser ousados, fazer a oração que foi dada aos seus servos lá em Atos: Senhor, dá-nos ousadia para pregar a tua palavra contra qualquer oposição que vier. E o lugar e o chão tremeu, e eles falaram poderosamente da palavra do Senhor. E quantos se achegaram ao Senhor Jesus? Precisamos de ousadia para declarar o sim e o não de Deus, para falar de toda a sua mensagem, para sermos verdadeiros, para proclamarmos a vida abundante, que só existe no Senhor Jesus. E não nos importamos com a oposição, irmãos. Ela sempre existirá. Mas abençoados somos nós quando sofremos por causa do Evangelho. E mesmo com a derrota que nós lemos aqui, depois de 1260 dias, mas depois de 3 dias e meio, aquelas testemunhas novamente foram levantadas e subiram aos céus para estar com o Senhor. E daí tocou a 7ª trombeta e veio o canto da vitória, e ouviu-se o cântico, grandes vozes dizendo, verso 15: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruires os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobreveram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivá. Meus amados, a vitória é certa. A vitória das testemunhas é certa. A vitória de todos nós que realmente
nos dedicamos a ser testemunhas, é certo. O mal está derrotado, mas a vitória é nossa. Estaremos lá nesse dia, louvando ao Senhor. Mas tenhamos a vida missionária. Sejamos verdadeiras testemunhas. E eu queria concluir dizendo que uma vida missional, irmãos, ocorre quando nós passamos a viver plenamente, fazer por analogia, com um sexto sentido, o sentido da fé, que ele muda a forma que funcionam os outros sentidos. Sabe por quê? Nossos olhos enxergam a realidade maior do reino. Não se resume a esse mundo. Nossos ouvidos se alimentam com a pregação que estremece a terra, não com as conversas fiadas que esse mundo fala. Nosso paladar saboreia imensamente a palavra, independentemente do amargor no estômago. Nosso olfato se enche do bom perfume de Cristo, que é resultado da genuína adoração. E o nosso tato é repleto de poder, ousadia, sabedoria e prática da obra do testemunho. Essa é a nossa vida missional que somos chamados. Mas eu quero perguntar uma coisa. Vou deixar para vocês responderem em casa. Qual é a sua vida? A sua vida é confortavelmente religiosa? Ou ela é comprometidamente missional até as últimas consequências? Responda isso. Vamos orar, irmãos. Quero que você passe um tempo em oração. Esteja diante do Senhor. Olhe para a sua vida. Medite nessas palavras que você acabou de ouvir. Vamos ter um tempo de oração silenciosa. Em alguns instantes, nosso pastor Lutero irá orar ao Senhor, louvando o nome dele.